Segundo a OMS, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de enfermidades. Os quadros do programa Vida Plena proporcionam informações e reflexões que lhe darão bem-estar global. Está começando o programa Vida Plena. Apresentação: Ivanise Diel e Augusto Ablin. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Cidade Alta FM. Estamos chegando! Sábado, 22 de março de 2025, com seu programa semanal de saúde, com muitas dicas e informações. Na reflexão, você continuará acompanhando uma série da Bíblia Sagrada, dirigido pelo pastor Emerson. E neste ano começamos a estudar um livro que uns até têm medo, mas muito pertinente para os tempos que estamos vivendo, o livro de Apocalipse. No quadro das curiosidades, Lily Bold falará de alimentos funcionais, ou seja, aqueles que têm compostos bioativos que melhoram a saúde e ajudam a prevenir o surgimento de situações como envelhecimento precoce, diabetes, infarto e câncer. No quadro Conselhos sobre Saúde, Ellen White mostrará como podemos cooperar com Deus por meio de uma observância inteligente às leis da vida e da saúde, pois a saúde é um dom precioso concedido ao homem. E no quadro Princípios Educacionais, receberemos orientações preciosas com relação ao tema educação. A reflexão da semana com o pastor Emerson Garcia Metzger. Olá, amigos da Cidade Alta FM. Que alegria estar com vocês mais uma vez. Hoje vamos falar sobre a terceira carta do Apocalipse. E essas cartas nós já começamos a conversar há 2 semanas atrás. Já falamos sobre a primeira, sobre a segunda e hoje falaremos sobre a terceira. A primeira carta ela foi escrita a Éfeso. A segunda carta foi escrita para a igreja de Esmirna. E a terceira carta ela foi escrita para a igreja de Pérgamo. E a data que corresponde à igreja de Pérgamo é de 313 depois de Cristo a 538 também depois de Cristo. Mais ou menos ali uns quase 200 anos. Um pouquinho mais de 200 anos. 220 e poucos anos. E olha que interessante. Esta carta, ela também tem as suas peculiaridades como as outras. Nós vamos ler aqui então do verso 12 até o verso 17. E diz assim: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto através de vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei em ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito das igrejas diz. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe.
Olha que interessante. Aqui então existe agora uma igreja, a terceira igreja, a igreja de Pérgamo, aonde Deus agora declara os pecados desta igreja. A igreja estava corrompida, a igreja estava fazendo o que era errado, estava ensinando doutrinas erradas, estava se tornando realmente uma igreja pagã. E isso estava desagradando a Deus. Estava ensinando doutrinas que não são de Deus, doutrinas de enganação, de mentira, de interesses pessoais, com questões financeiras e idolatrias também, sacrifícios que eram feitos e prostitutas e sacrifícios, todos estavam ali agora entrando no culto religioso que não tem nada a ver com o nosso Deus. Então a igreja estava muito longe daquilo que era o ideal. Então a terceira igreja, a igreja de Pérgamo, ela estava realmente perdida. E no verso 15 ainda diz que tem mais coisas, porque ele estava ensinando as doutrinas dos nicolaítas. Nicolaítas era um povo que estava distorcendo a palavra de Deus. E agora eles já estavam dentro desta igreja. E o alerta para esta igreja é: arrependam-se. Arrependam-se, porque logo virei, e a espada que sai da boca de Deus terá batalha contra aqueles que são mentirosos e enganadores. O pai da mentira, você sabe quem é. O pai da mentira, você sabe que é Satanás. E ele tem feito muitas mentiras na tua vida e na vida das pessoas. Inclusive hoje nós temos muitas e muitas igrejas. São mais de 34 mil igrejas diferentes. Por que será que tem tantas igrejas diferentes? Satanás quer que você não encontre a verdade. Mas a verdade, ela está num local onde sempre esteve, na Bíblia, na palavra de Deus. Independente da tua placa de igreja, a Bíblia tem que ser a luz para o nosso caminho. A Bíblia tem que ser a mensagem que vai nos libertar do pecado. Por isso, se você está numa religião, não importa qual seja, mas não está lendo a Bíblia, fuja desta igreja. Você precisa ir para uma igreja onde você faz a leitura da Bíblia, onde você medita na palavra de Deus, e com certeza você vai chegar à conclusão, através do Santo Espírito de Deus, sobre a melhor mensagem a ser escutada, ser pregada e principalmente ser vivida. Nós temos que viver a mensagem bíblica. E isso é muito legal, porque aqui a Bíblia não temos como errar. Os seres humanos podem tentar enganar você, mas a Bíblia, ela não te engana. Por isso, você precisa todas as manhãs, antes de trabalhar, antes de estudar ou de fazer qualquer outra atividade, leia a palavra de Deus. Leia a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela tem sido preservada por Deus para que todo aquele ser humano que entender que existe um Deus, procure a Bíblia. E a Bíblia vai mostrar o caminho certo para você seguir. E é por isso que estamos aqui todo sábado conversando com você. A nossa mensagem não é especificamente de uma igreja, de uma placa de uma igreja, mas sim a mensagem de Jesus Cristo, que fala do seu amor, da sua entrega, fala da graça, mostra aquilo que precisamos seguir. E esta mensagem, ela é pura e é verdadeira porque vem da Bíblia. Por isso você precisa ler a Bíblia cada dia mais, a cada momento. Você está numa fila esperando alguma coisa, pegue a tua Bíblia no celular, leia a tua Bíblia no celular, escute os áudios. Muitas vezes alguns não sabem ler, mas existe a Bíblia, o aplicativo da Bíblia, que você pode escutar alguém lendo para você. O aplicativo faz a leitura da Bíblia para você. Por isso não há desculpas hoje para ninguém. Todos têm acesso à Bíblia e todos precisam buscar a Bíblia para não cair no engano. Não caia no engano. Não seja enganado por Satanás. Ele é o pai da mentira. Mas você tem o caminho. E Deus aqui agora estava repreendendo esta igreja.
para que eles voltassem para os caminhos do Senhor. E esta mensagem também deve ser para você hoje. Se você está longe de Deus, volte para os caminhos do Senhor. Esses dias eu fui fazer uma viagem, tive que resolver uma situação aqui perto, ali próximo de Maringá. Na volta a gente parou num restaurante para almoçar, e aí quando estava indo para o carro encontrei uma pessoa. Essa pessoa estava ali pedindo uma marmita, e a gente foi buscar esta marmita. Quando fomos buscar a marmita, alguém lá no caixa disse assim: olha, você já é a terceira, quarta pessoa que está aqui levando a marmita para ele. Eu não sei o que ele faz com as marmitas. E tentando desanimá-lo, nos desanimar a levar essa marmita. Mas mesmo assim, foi paga a marmita foi entregue para ele. Mas antes disso, fomos conversar com ele. E o meu amigo estava comigo, um grande amigo, ele disse assim: qual é a tua história? Olha que pergunta interessante. Qual é a tua história, meu irmão? Qual é a tua história, meu amigo? O que é que você faz da vida? Você está pedindo aqui porque você está alcoólatra, usa drogas? Qual é o teu problema? Ou o que aconteceu na tua vida para você estar nessa situação? E ele começou a contar as coisas da vida. É interessante que a gente, quando para ouvir a história de outro, a gente começa a se compadecer dela. E o que eu quero dizer para você com essa história é que ele realmente entendeu que ele estava longe de Deus. E nós falamos para ele: volte para a tua igreja. Nem sabemos qual é a igreja dele, mas falamos assim: volte para a tua igreja, porque ele falou que quando estava na igreja a vida dele era melhor. E eu falei assim: então, irmão, volta porque Deus está te esperando. Volta porque Ele tem um plano para você. Nós oramos com ele, ele ficou emocionado, chorou, e ele disse: eu vou voltar para Cristo. Vou voltar para Cristo do lugar de onde eu nunca deveria ter saído. E esse é um chamado para você também. Se você está nessa situação, volte para Cristo, do lugar que você nunca deveria ter saído. Deus te abençoe, tenha uma feliz semana e até o sábado que vem. Você está ouvindo o programa Vida Plena. Vida Plena apresenta Curiosidades da Semana com Lili e Buldi. Bom dia, tudo bem com vocês? Para continuar com nossas curiosidades sobre o poder medicinal dos alimentos, hoje eu vou falar sobre a aveia. Vocês sabiam que a aveia equilibra os nervos e abaixa o colesterol? Então, o consumo de aveia é especialmente indicado em determinadas situações, devido às propriedades dietético-terapêuticas que possui. Então, para as afecções do sistema nervoso, a aveia fornece os nutrientes mais importantes para o bom funcionamento dos neurônios: glicose, ácido graxo, fósforo, lecitina e vitamina B1. Tudo isso exerce efeito tonificante e equilibrador sobre o sistema nervoso. Também a aveia é boa para afecções digestivas, devido à mucilagem que contém e à fácil digestão. Os flocos de aveia têm ação emoliente, suavizante. Também é boa para as doenças celíacas. A aveia contém gliadina e é muito bem tolerada pelos celíacos. Também é boa para a diabetes. A aveia é muito bom tolerada por diabéticos. Isso se deve a seu conteúdo de frutose, principalmente aos beta-glucanos, que se encontram principalmente no farelo da aveia. Faz com que os diabéticos tolerem muito melhor a glicose que se libera do amido da aveia durante a digestão. Também para quem tem aumento do colesterol, já que a composição das gorduras da aveia favorece a baixa do colesterol. Também a aveia é muito boa para arteriosclerose e hipertensão. Para o tratamento e prevenção dessas afecções,
o consumo habitual de aveia, ao menos uma vez por dia, em qualquer forma de preparo, dá muito bons resultados. Até a próxima semana! O programa Vida Plena apresenta Conselhos sobre Saúde. Há espécies de recreações grandemente benéficas, tanto para a mente como para o corpo. Uma mente esclarecida e perspicaz encontrará abundantes meios de entretenimentos e diversão nas fontes não só inocentes, mas instrutivas. A recreação ao ar livre e a contemplação das obras de Deus na natureza serão do mais elevado benefício. O exercício como restaurador. A ideia de que aqueles que sobrecarregaram as energias mentais e físicas ou que têm estado sob depressão do corpo ou da mente devem suspender a atividade a fim de reaver a saúde é um grande erro. Em uns poucos casos, pode ser necessário o completo repouso por algum tempo, mas tais casos são raros. Na maioria das vezes, a mudança deve ser muito grande para ser benéfica. Aqueles que chegaram ao abatimento em virtude de atividade mental intensa devem ter repouso da mente cansada. Entretanto, ensinar-lhes que é mal ou mesmo perigoso exercitarem eles suas energias mentais de qualquer maneira leva-os a ver sua condição muito pior do que realmente é. Eles estão nervosos e finalmente se tornam um fardo para si mesmos, bem como para os que deles cuidam. Neste estado mental, sua recuperação é realmente duvidosa. Aqueles que sobrecarregam suas energias físicas não devem ser aconselhados a abster-se completamente do trabalho. Afastá-los de todo exercício impediria, em muitos casos, a sua restauração à saúde. A vontade acompanha o trabalho das mãos e, quando o poder da vontade está adormecido, a imaginação torna-se anormal, de maneira que é impossível ao sofredor resistir à doença. A inatividade é a maior maldição que pode sobrevir a alguém em tais condições. O delicado e maravilhoso mecanismo da natureza precisa ser constantemente exercitado, a fim de que esteja em condições de desempenhar os fins para os quais foi designado. A regra de não fazer nada é perigosa em qualquer caso. O exercício físico, no sentido do trabalho útil, exerce influência benéfica sobre a mente, fortalece os músculos, aumenta a circulação e dá ao doente a satisfação de saber quanto pode resistir e que não é inteiramente inútil neste mundo agitado, ao passo que, se este é restringido, sua atenção é atraída para si mesmo e ele se acha em grande perigo de levar a exagero suas dificuldades. Se os doentes tomassem parte em algum exercício físico bem orientado, usando suas energias, mas sem abusar delas, encontrariam eles aí um eficaz agente para a sua restauração. Andar para exercitar-se. Aqueles que são fracos e indolentes não devem ceder à sua tendência de estarem inativos, privando-se assim do ar e da luz solar, mas devem praticar exercício fora de casa, andando ou trabalhando no jardim. Eles se tornarão muitíssimo fatigados, mas isto não os prejudicará. Não é prudente abandonar o uso de certos músculos, porque se sente dor quando estes são exercitados. A dor é, em geral, causada pelo esforço da natureza para transmitir vida e vigor àquelas partes que se tornaram parcialmente sem vida por causa da inatividade. O movimento desses músculos de há muito desusados causará dor, pois a natureza os está despertando para a vida.
Em todos os casos possíveis, andar é o melhor remédio para os físicos enfermos, pois nesse exercício todos os órgãos do corpo são postos em uso. Muitos que buscam a cura pela mudança de lugar poderiam fazer mais por si mesmos pelo exercício muscular do que essas mudanças podem fazer por eles. Em alguns casos, a falta de exercício faz com que os intestinos e músculos se tornem enfermos e contraídos, e esses órgãos que se tornaram doentios por falta de uso poderão ser fortalecidos pelo exercício. Não há exercício que possa substituir o andar. Por ele, a circulação do sangue é grandemente aumentada. Males da inatividade. O exercício e o trabalho físicos combinados exercem uma agradável influência sobre a mente, fortalecem os músculos, aumentam a circulação e dão ao doente a satisfação de conhecer seu próprio poder de resistência, ao passo que, se o exercício saudável e o trabalho físico lhes são restringidos, sua atenção é atraída para ele próprio. Acha-se ele em constante perigo de imaginar-se pior do que realmente está e de formar dentro de si uma imaginação doentia que o leve a temer constantemente esteja sobrecarregando sua capacidade de resistência. De modo geral, se tomar parte em alguma atividade bem orientada, usando sua energia, sem dela abusar, notará que o exercício físico se provará um agente mais poderoso e eficaz em sua recuperação do que mesmo o tratamento por água que está recebendo. A inatividade da energia física e mental, no que diz respeito ao trabalho útil, é o que mantém muitos doentes em uma condição de fraqueza que eles se sentem incapazes de superar. Dá-lhes também maior oportunidade de condescender com pensamentos impuros, condescendência que tem levado muitos deles à sua condição atual de fraqueza. É-lhes dito que eles gastaram muita energia em trabalho árduo, quando em 9 de cada 10 casos o trabalho que eles realizaram foi a única coisa recuperadora em sua vida e foi o meio de salvá-los da completa ruína. Enquanto sua mente estava assim ocupada, não puderam eles ter oportunidade tão favorável para aviltar seu corpo e completar a obra de destruir-se a si mesmos. Permitir que todas essas pessoas cessem de trabalhar com o cérebro e os músculos é oferecer-lhes ampla oportunidade de serem levadas cativas pelas tentações de Satanás. Abrir as janelas da alma. O fardo do pecado, com seu desassossego e desejos não satisfeitos, jaz mesmo à base de grande parte das doenças sofridas pelos pecadores. Cristo é o poderoso comunicador de cura à alma enferma de pecado. Esses pobres sofredores precisam ter um conhecimento mais claro daquele a quem conhecer devidamente é vida eterna. Eles precisam ser paciente e bondosa, mais diligentemente ensinados quanto à maneira de abrir de par em par as janelas da alma, deixando entrar o sol do amor de Deus para iluminar os obscurecidos escaninhos do espírito. As mais exaltadas verdades espirituais podem ser levadas ao coração pelas coisas da natureza. Os pássaros do ar, as flores do campo, com suas belas cores vivas, o cereal germinando, a videira com seus ramos cheios de frutos, as árvores soltando os seus tenros renovos, o glorioso pôr do sol, as nuvens carmesim, a anunciarem uma bela manhã, a sucessão das estações, tudo isto pode ensinar-nos preciosas lições de confiança e fé. A imaginação tem aqui um campo fértil no qual estender-se.
A mente inteligente pode contemplar com a maior satisfação estas lições da verdade divina, as quais o Redentor do mundo associou às coisas da natureza. Cristo reprovou severamente os homens de seu tempo por não terem eles aprendido da natureza as lições espirituais que poderiam ter aprendido. Todas as coisas animadas e inanimadas expõem ao homem o conhecimento de Deus. A mesma mente divina que está operando nas coisas da natureza está a operar na mente e coração dos homens e a produzir um inexprimível anseio por alguma coisa que eles não possuem. Você está ouvindo o programa Vida Plena. E agora, no programa Vida Plena, Princípios Educacionais. Em todos os ramos da educação há objetivos a serem adquiridos, mais importantes do que os que se conseguem por mero conhecimento técnico. Na língua, por exemplo, mais importante do que a aquisição de línguas estrangeiras, vivas ou mortas, é a habilidade de escrever e falar a língua materna com facilidade e precisão, mas nenhuma habilitação adquirida por meio do conhecimento das regras gramaticais pode comparar-se em importância com o estudo da língua de um ponto de vista mais elevado. Em grande parte se acha ligado a este estudo a aventura ou a desventura da vida. O principal requisito da linguagem é que seja pura, benévola e verdadeira, a expressão exterior de uma graça interna. Diz Deus: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. E se tais forem os pensamentos, tal será a expressão. A melhor escola para este estudo da língua é o lar, mas, visto que a obra do lar é muitas vezes negligenciada, recai sobre o professor o ajudar seus discípulos na formação de hábitos corretos no falar. O professor muito poderá fazer para descoroçoar aquele mau hábito que é a maldição da coletividade, da vizinhança e do lar, a saber, o hábito de falar por detrás, tagarelar, criticar impiedosamente. Para tal fim não se devem poupar esforços. Impressionem os estudantes com o fato de que tal hábito revela falta de cultura, de educação e da verdadeira bondade de coração. Inabilita a pessoa tanto para a sociedade dos que verdadeiramente são cultos e educados neste mundo, como para a associação com os seres santos do céu. Pensamos com horror nos canibais que se banqueteiam com a carne ainda quente e trêmula de sua vítima, mas serão os resultados desta mesma prática mais terríveis que a agonia e ruína causados pela difamação dos intuitos, pela mancha da reputação, pela dissecação do caráter? Aprendam as crianças, bem como os jovens, o que Deus diz a respeito destas coisas. A morte e a vida estão no poder da língua. Nas Escrituras, os maldizentes são classificados entre os aborrecedores de Deus, inventores de males, os que são sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Segundo o juízo de Deus, são dignos de morte os que tais coisas praticam. Aquele a quem Deus tem na conta de um cidadão de Sião é o que fala verazmente, segundo o seu coração, não difama com a língua, nem aceita nenhuma afronta contra seu próximo. A palavra de Deus também condena o uso dessas expressões sem sentido e triviais que resvalam pela imoralidade. Condena os falsos cumprimentos, as evasivas da verdade, os exageros, a falsidade no comércio, coisas estas vulgares na sociedade e no mundo comercial. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Como o louco que lança de si faíscas, flechas e mortandades, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Intimamente ligada à bisbilhotice está a insinuação encoberta, esquiva, pela qual o coração impuro procura insinuar o mal que não ousa exprimir abertamente.
Os jovens devem ser ensinados a evitar toda a aproximação de tal prática como evitariam a lepra. No uso da língua não há talvez nenhum erro que velhos e jovens estejam mais prontos a desculpar em si do que o falar precipitado, impaciente. Acham que é uma desculpa suficiente responder: eu estava fora de mim, realmente não queria dizer aquilo que falei. Mas a palavra de Deus não trata disto levianamente. As Escrituras dizem: tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há de um tolo do que dele. Você ouviu o programa Vida Plena. Volte a nos ouvir no próximo sábado, aqui na Cidade Alta FM.